Uma boa noite. É uma honra e um prazer muito grande para mim apresentar o nosso conferencista, professor Sérgio Adorno. Sérgio Adorno é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, com doutorado em Sociologia também pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pelo Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales, CESDIP, na França. Atualmente, desde 2004, é professor titular, na verdade, aposentou-se agora, recentemente, como eu, professor titular de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência, um dos mais importantes núcleos de estudos e pesquisas nessa área, se não o mais importante do Brasil, já o mais antigo. Foi presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, representante da área de Ciências Humanas, Sociologia e membro do Conselho Técnico Científico da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, entre 2004 e 2009, consultor dos Cadernos de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em 2008, membro do Conselho Consultivo da revista Análise Social do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e muitos outros títulos que fazem dele um dos principais nomes da sociologia brasileira contemporânea. Eu gostaria de, além do mais, também, e tem sido, durante todos esses anos, um enorme e importante parceiro dos trabalhos do NECVU, né? Convidou o NECVU a se integrar a uma rede sobre a qual ele vai falar, que foi o INCT, Violência, Democracia e Segurança Cidadã, de modo que, para mim e para todos nós do NECVU, temos um grande prazer em receber o professor Sérgio Adorno nesse seminário de comemoração dos 20 anos do NECVU. Professor. Então, boa noite já a todos e a todas. Eu quero começar agradecendo o convite que foi formulado pelo professor Michel para participar deste seminário internacional e pela oportunidade também da comemoração dos 20 anos da existência do NECVU. Nós sabemos que são poucas as instituições que resistem ao tempo. Grande parte delas, depois de um certo período de existência, elas perecem. É claro que as nossas instituições que lidam com a violência, elas podem vir a perecer se a violência for extinta nas nossas sociedades, mas, ao que parece, nós temos uma longa trajetória ainda de reflexão. Eu acho que instituições como o NECVU, o êxito delas depende, pelo menos, do concurso de uma série de circunstâncias. Eu acho que além do apoio institucional, da universidade, das agências de fomento à pesquisa, é fundamental ter uma liderança que esteja antenada com o seu tempo, que possa ter uma visibilidade, uma visão de por onde as questões relevantes do campo de investigação vão passar, que tenha uma ampla rede de interlocutores, intercâmbios internacionais, nacionais, e o NECVU, na pessoa do Michel Missi, preenche inteiramente essas qualidades. Agora, não basta apenas a liderança, nós sabemos que também uma equipe de pesquisadores nos mais diferentes graus da formação acadêmica, e muitas vezes também de diferentes campos disciplinares, não só da sociologia, mas antropologia, ciência política, história, direito, justamente o trabalho bem conduzido, muitas vezes com muito entusiasmo, que torna a confluência dessas duas forças, uma liderança reconhecida e a capacidade de uma equipe bem conduzida de desempenhar um trabalho de investigação e de produzir uma reflexão original
e muitas vezes respondendo a lacunas que não foram preenchidas. Então, eu quero dizer que o sucesso do NECVU, nesses 20 anos, ele se deve a este conjunto, essa confluência desses diferentes fatores, e eu desejo que, se eu puder estar aqui nos próximos 10 anos, dificilmente nos próximos 30, mas dizer que é uma instituição que tem solidez. E, é claro, é uma instituição que muito antenada com o seu tempo, ela vai também se movimentando no campo científico, né? É possível que, daqui a alguns anos, o nosso tema, o nosso foco não seja mais violência, mas seja cidadania, né? E ainda que relacionados com os temas que nós tenhamos trabalhado. Então, eu quero aqui dar meu testemunho, né? A minha, vamos dizer assim, o meu contato e a minha relação com o Michel e depois com o NECVU é longa, né? Nós realizamos muitas atividades em comuns, inclusive nesta da Constituição do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Violência, Democracia e Segurança Cidadã, da qual eu vou falar mais especificamente nessa conferência, e da qual o NECVU, sob a liderança do Michel, como já disse, foi parceiro, né? Então, o meu objetivo é esse, é contar um pouco o que foi essa experiência, como lidamos com os temas tratados, né? E também fazer uma reflexão, não só da nossa organização, das linhas de força, dos resultados, né? Mas, sobretudo, talvez também uma autocrítica da forma como nos organizamos e como nos organizaríamos caso esse instituto tivesse tido outra continuidade, né? Então, meu propósito é esse, uma reflexão sobre a experiência de criação do Instituto, do INCT, e eu vou dividir essa exposição em 2 blocos e uma conclusão. No primeiro bloco, eu vou falar mais sobre o contexto de criação do INCT, né? Ele é um contexto que a gente pode pensar ao mesmo tempo de longa duração, quer dizer, as forças, as razões pelas quais os institutos foram criados não remontam, né, imediatamente ao início dos anos 2000, né? Há uma história que remonta pelo menos a 4 décadas, né? E, claro que fatores conjunturais também estimularam a criação do Instituto. Eu vou falar um pouco sobre isso, vou contar. É claro que é uma leitura muito particular, a partir da minha experiência pessoal neste campo da, grosso modo, que eu chamaria de sociologia da violência. Quando eu estou falando aqui de sociologia da violência, eu não estou dando um privilégio à sociologia como disciplina, mas eu estou pensando num campo mais amplo, né, na qual a antropologia, a ciência política, a história, a geografia, né, a epidemiologia, quer dizer, várias disciplinas científicas, de alguma maneira, tratam da sociologia numa perspectiva mais abrangente, que eu estou, grosso modo, nomeando de sociologia da violência, sem a intenção de criar aqui um monopólio da precedência ou da verdade, né? Bom, vamos começar, então. A gente temos que remontar a ditadura. É claro que o tema da violência e do crime não é um tema, uma questão recente na sociedade brasileira, né? Quer dizer, eu que estudei, fiz um estudo, foi a minha tese de doutorado, concentrado no século XIX, sobretudo que tinha como fonte jornais, tanto da imprensa acadêmica como a imprensa regular, não acadêmica, eu frequentemente flagrava preocupações dos cidadãos e, sobretudo, dos jovens estudantes com a percepção de que os crimes estavam crescendo, né? E à medida que as cidades, São Paulo, por exemplo, foi se urbanizando, foi se industrializando, essas percepções se tornaram mais frequentes, né? Então, não é um fenômeno que a gente diria frequente. Quer dizer, hoje já há
vários estudos históricos, né, ao longo do período republicano, que mostram como o tema do crime, da polícia, da justiça, estiveram presentes na sociedade brasileira ao longo tanto da chamada República Velha quanto da República Nova, né, portanto, o fenômeno não é um fenômeno recente, né? O que é recente, certamente, é a emergência do crime, da violência no debate público, né, como questão pública e nacional. Eu acho que isso é um fenômeno, quer dizer, ele emerge como uma questão pública e nacional, e isso ao fim da ditadura, né, da ditadura civil-militar. Durante a ditadura, os crimes aconteciam, havia, tanto em São Paulo quanto no Rio e em outras cidades brasileiras, os chamados esquadrões da morte, né, que reuniam muitas vezes civis e policiais, né, e que faziam chamados, praticavam mortes, né, sobretudo nos bairros que compunham naquela época já as periferias urbanas, né, com o objetivo, entre aspas, muito entre aspas, de fazer a limpeza dos bairros, né. Esse discurso era muito forte, né? Eu me lembro muito bem de ter estudado um pouco esse período, né? E, claro, tem um estudo clássico em São Paulo, do falecido Hélio Bicudo, né, que foi promotor público, que se chama Meu Depoimento sobre o Esquadrão da Morte, né, e que a gente vê que, desde aquela época, a questão do crime, da contenção da violência com o uso da violência policial institucional eram fatos absolutamente corriqueiros. Mas, como estávamos na ditadura, esses fenômenos não tinham uma presença tão, vamos dizer, tão marcante na imprensa, porque havia censura, né? Então, pouca coisa, de alguma maneira, era veiculada, né? Com a transição democrática, havia a expectativa e a esperança de que todas as formas de violência, né, sobretudo a violência política, mas as formas também não políticas, civis de violência, vamos dizer assim, seriam erradicadas, né? Nós iríamos reconstruir o Estado de Direito, iríamos reconstruir a democracia, haveria o império da lei, né? Prevaleceria a mediação da justiça oficial na resolução dos conflitos, né? Os conflitos entre cidadãos, inclusive envolvendo a delinquência e o crime cotidiano, né? Sabemos que nada disso aconteceu, né? A chamada transição democrática, né, esse período que vai de 1979 até 1985, com a eleição dos primeiros governadores civis, e depois se estende até 88, com a promulgação da Constituição de 1988, né? Um período, grosso modo, se chama de vamos dizer, de extinguir o chamado entulho autoritário, né, que estava impregnado nas leis, impregnado na estrutura normativa da sociedade, né? O período que se segue a Constituição é chamado de consolidação democrática, né, onde uma série de iniciativas procuram, de alguma maneira, atender às principais demandas da sociedade, né, e, sobretudo, políticas sociais que procurassem, de alguma maneira, implementar equidade entre os cidadãos na sociedade brasileira, né? Bom, durante esse período, ao contrário das expectativas de muitos intelectuais, formadores de opinião, jornalistas, escritores, né, a violência não retrocedeu, ao contrário, houve uma explosão da chamada delinquência comum, né? Eu aqui citaria 4 formas de violência que tiveram uma enorme repercussão nas metrópoles brasileiras, né? Mas também nas cidades médias, né? Embora também a vida das cidades médias não era muito documentada, mas, de qualquer maneira, elas também eram afetadas, né? Eu diria o crescimento da delinquência comum, né? Os furtos de
os ataques à propriedade privada, né? O crescimento dos crimes, o uso da violência, no caso, os roubos, né? Então, também foram crescendo. O crescimento dos homicídios, né? Sobretudo vitimizando jovens, moradores dos bairros que compõem a chamada periferia urbana das regiões metropolitanas, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, né? E vários outros capitais estados brasileiros, né? A chegada do crime organizado, o que se chama de crime organizado, né? É um conceito realmente bastante discutido, mas, sobretudo, essas formas de organização em torno do tráfico ilegal de drogas, né? Que apelam para o uso da força, né? Grupos armados, e que se impõem, né? Em determinadas áreas, sobretudo das habitações, onde há concentração de trabalhadores de baixa renda e habitações populares, né? Nas favelas, por exemplo. E também, né, além disso tudo, uma enorme explosão de conflitos das relações interpessoais, brigas de vizinhos, brigas domésticas, conflitos entre pai e filhos, conflitos entre companheiros e suas companheiras, né? Conflitos no mundo do trabalho, né? E que foram muito rapidamente convergindo para homicídios, né? Quer dizer, os homicídios, o IMCT trabalhou um pouco mais isso, mas os homicídios, na verdade, representavam um universo muito diversificado, né? Tinham aqueles homicídios que estavam, de alguma maneira, conectados com as disputas pelo controle de territórios para estabelecimento de pontos de venda de drogas, né? Mas também havia muitos conflitos que eram resultados de divergência, vamos dizer, de conflitos cotidianos nas relações interpessoais, né? E que acabavam convergindo para mortes. Não é um fenômeno absolutamente novo na sociedade brasileira, ao contrário, né? Se a gente olhar a história da sociedade brasileira, se a gente olhar a literatura brasileira, né? Nós vamos ver que os conflitos intrafamiliares, né? Entre famílias, entre vizinhanças, entre trabalhadores, sempre existiram, né? Só que o que parece novo, né? nos anos 70, nos anos 80, é a rápida convergência deles para desfechos fatais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar processos penais e fiquei impressionado com a gratuidade das mortes, né? Que na justiça se chama, eu diria, impropriamente, de a banalidade das motivações ou chamados motivos fúteis, né? Que é uma categoria, por sinal, muito interessante para ser investigada pelos nossos pesquisadores, né? Eu trabalhei um pouco isso numa das pesquisas, talvez eu fale um pouquinho depois sobre isso. Bom, tudo isso eu estou dizer para vocês, né, que cada vez mais foi se percebendo que as cidades estavam se tornando muito muito inseguras, né? As pessoas estavam se manifestando uma insegurança, e quando eu falo as pessoas, não é apenas, né, um sentimento das classes médias e altas, mas, independentemente das diferenças de classe, riqueza, poder, era recorrente na fala desses diferentes grupos sociais o medo e a incerteza diante do crime e da violência, né? Bom, por outro lado, né, agravava esse cenário porque as políticas públicas de segurança, né, permaneciam sendo executadas nos mesmos modos que o faziam há 30, 40 anos, né? E, sobretudo, nos modos em que foram, vamos dizer, mobilizadas durante o regime, durante o período autoritário, né? Então, eu diria que esse cenário foi um cenário de enorme preocupação, né? E havia uma percepção, então, que eu diria comum, né, de que a violência e seu controle estava fora dos parâmetros legais e
comprometiam a transição democrática. Então, esse é um período que eu acho que um fato novo é que intelectuais, formadores de opinião, né, escritores, né, pensadores, de modo geral, começaram a perceber uma enorme conexão entre, né, a dinâmica da violência, as formas tradicionais e violentas de contenção do crime, né, e, de alguma maneira, os desafios que esses cenários ofereciam à transição e consolidação da democracia no Brasil, né? A ideia de que a democracia ela requer um Estado de Direito, né? E que Estado de Direito significa, em última instância, império das leis, significa a igualdade de todos perante as leis, seja do ponto de vista das obrigações, seja do ponto de vista dos direitos, né? Do acesso à justiça, do acesso à justiça social, principalmente, né? Mas era a ideia de que a violência estava agravando a desigualdade na sociedade. E uma sociedade cada vez mais desigual comprometia a consolidação da democracia no Brasil, né? Essa é uma ideia que surgiu justamente no período da transição. Claro que ela foi depois bastante discutida, revista, né? Ela deixou de ser pensada numa perspectiva muito abstrata e passou a ser pensada a partir da análise de situações muito concretas. Data desse período, no meu ver, a polarização de um debate, né, que eu não sei se era novo no Brasil, mas me parecia muito novo, né? A tensão entre lei e ordem, por um lado, e direitos humanos, por outro, né? Eu me lembro muito bem, eu era jovem pesquisador, em que falar em lei e ordem era, de alguma maneira, falar na polícia, e falar na polícia era falar nas heranças autoritárias da sociedade brasileira. Por outro lado, falar em direitos humanos era falar em direitos e procurar não tratar da questão da repressão e da coerção, como se não fizessem parte de sociedades, fizessem parte do Estado, né, das atribuições do Estado, e, sobretudo, também de sociedades democráticas, né? Eu me lembro de um debate que o Edmundo Campos Coelho foi a meu ver, foi um precursor, né? Em que ele situava que esse debate estava polarizado em políticas retributivas e políticas distributivas, né? As políticas distributivas eram aquelas que diziam o seguinte: nós só vamos conter a violência e o crime se conseguirmos reduzir a desigualdade e a pobreza no Brasil. No começo era muito reduzir a pobreza, né? Depois, o debate caminhou no sentido de que o problema não era a pobreza, mas o problema era a desigualdade social, né? E outros que diziam o seguinte: não, o problema é a fragilidade das nossas leis e da aplicação das leis, né? Uma polícia que é controlada, né, e que não pode ter liberdade de ação, ela não pode exercer os seus papéis, né? Então, o problema era o efeito dissuasório da aplicação da lei da coerção. Então, esse debate percorreu muito o nosso campo. Eu me lembro que era um problema, porque você ia participar do debate, é como se você tivesse que escolher se você estava no lado ou do outro, né? E, claro, dependendo da plateia, você era bem recebido ou era profundamente criticado, né? O debate inicial desse período era um debate que eu diria muito genérico. Ele era um debate muito, eu diria, mais abstrato, né? E era nutrido por uma série de ensaios escritos por colegas nossos, intelectuais, escritores bem intencionados, mas carentes de fundamentação empírica, né? É claro que, naquele período, a nossa coleção de dados estatísticos eram muito precários. Era muito difícil fazer pesquisa com base nesses dados, porque as lacunas, né, a insuficiência deles era muito grande, né? Não quer dizer que hoje nós tenhamos uma série de estatísticas oficiais excelente, mas se nós compararmos o que eram há 30 anos atrás e hoje, houve sensíveis melhorias. E a minha hipótese,
os pesquisadores dos centros de pesquisa tiveram um papel estratégico na qualificação dos dados, não só como instrumento de orientação das políticas públicas de segurança, das políticas públicas penais, mas também, sobretudo, para orientar as pesquisas. Né? Mas esse é o período, então, que começa a surgir. Eu me lembro que a gente falava muito sobre o crime, com pouca pesquisa, mas é bom sempre lembrar que a tradição de estudos brasileiros tem mais ou menos 30, 40 anos. Né? Se você compara com os estudos americanos, canadenses, mesmo na Europa, eles têm uma tradição de quase 100 anos. Né? Eles têm uma coleção de dados, bancos de informações há muito mais tempo. Né? Então, se você faz essa comparação, a gente sai perdendo. Mas se nós olharmos esses 30, 40 anos, houve sensíveis melhorias. Mas eu me lembro que uma das pessoas, eu posso estar enganado, mas uma das pessoas que insistiram muito que era preciso ter dados para a coisa foi o professor Glaucio Dillon Soares. Né? Ele vinha dos Estados Unidos, ele conhecia as estatísticas americanas e ele levantou várias questões que, de certo modo, não só particularizavam as nossas hipóteses, mas, ao mesmo tempo, corrigiam as hipóteses. Né? Então, eu acho muito importante. Bom, tudo isso para dizer para vocês que, progressivamente, eu diria que desde o final dos anos 70, mais ao longo dos anos 80, crime e violência penetraram o mundo acadêmico. Né? O estudo do crime e da violência, no início, não era academicamente privilegiado, nem fonte de honra acadêmica. Né? Michel lembra bem disso, né? Nós éramos marginais, quer dizer, nós estudávamos uma coisa que era, assim, vamos dizer assim, a patologia do que deveria ser uma sociedade desenvolvida, justa, democrática. Né? E nós não estávamos lidando com aquilo que era a linha de força, né? O mundo do trabalho, das organizações, da representação política. Né? Nós estávamos lidando, na verdade, com aquilo que era marginal, aquilo que, na verdade, nem merecia, de fato, uma grande atenção. Né? Então, nesses últimos 30 anos, o que aconteceu foi um grande crescimento da área, grosso modo, de sociologia da violência, motivada pelo quê? Pelo interesse de pesquisadores e pela realização sistemática de pesquisas empíricas, claro, orientadas conceitualmente e teoricamente, mas fundamentalmente de pesquisas empíricas que começaram, inclusive, a questionar certos conhecimentos que eram aceitos, vamos dizer, então aquela ideia de que a pobreza gerava violência, se acabando com a pobreza, se acabaria com a violência. Isso foi questionado, porque a coisa mais óbvia era que 90% dos pobres não estavam envolvidos com o mundo da violência, grosso modo, dizer assim. Então, como é que a violência pode explicar, como é que a pobreza pode explicar se a maioria dos pobres não estavam envolvidos no mundo do crime? É claro que houve toda uma transição nos estudos, e se começou cada vez mais falar, não mais de pobreza, mas de desigualdade. Eu me lembro de um estudo realizado pelo Paes de Barros, daquele pesquisador que é economista, em que ele mostrava uma coisa que ficou para mim sempre muito marcado. O Brasil não era um país pobre, era um país rico. Ele até pegava as curvas e mostrava o crescimento do produto interno bruto do país, como era muito rico. Mas era um país rico com muitos pobres. O que significava, então, que nós tínhamos uma desigualdade brutal. Então, era neste universo da desigualdade que se procurava, de alguma maneira, localizar. Agora, esse foi um período de muitas investigações. Eu acho muito importante que houve um esforço muito grande no Rio de Janeiro e em São Paulo, e em Belo Horizonte também, e depois no Recife também no começo, e depois foi se espalhando pelo país. Hoje, acho que não tem estado da federação que não tenha um centro de pesquisa
realizando uma pesquisa minimamente de qualidade. Né? É claro que alguns têm uma envergadura maior, porque tem uma tradição já mais consolidada, tem uma capacidade de captar recursos que permitem formar mais recursos humanos, que permite, de alguma maneira, uma diversidade de tratamento das diferentes questões de crime e violência, mas o fenômeno... Ou seja, ao longo desses últimos 20 e 30 anos, a necessidade de investigar, né, e ter um sobretudo local e regional das singularidades da violência se impôs. Né? Ela se impôs e foi se tornando cada vez mais difícil uma visão nacional da questão da violência. Né? Não que a gente não pudesse ter, né? Há vários estudos que procuraram, mas os limites são dados, né? Pelas fontes de informação, muitas vezes até por recursos. Né? Muitas vezes fazer uma pesquisa no país inteiro exige um volume de recursos para você poder circular com uma equipe de pesquisadores, articular com os pesquisadores locais. Né? De todo modo, foram surgindo centros de referência. Né? Como eu já disse, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, né? No Rio Grande do Sul, né? No Distrito Federal, né? Os centros foram né? E claro que os centros também foram se especializando em algumas questões. Né? Em algumas regiões do país, havia um problema muito claro de um fenômeno novo, que era o fenômeno da chegada do crime organizado. Né? Eu, como pesquisador, me penitencio desde sempre de que me perguntava por que você não estuda o crime organizado? Não, o crime organizado é o Rio de Janeiro e tem pesquisadores excelentes pesquisando. Por que eu vou competir com eles se eles fazem um trabalho melhor? Eu aprendo com eles. Eu achava que São Paulo era uma outra coisa, tinha muito crime, tinha etc., mas a questão do crime organizado, né, até que, de repente, surge uma coisa chamada Primeiro Comando da Capital, e eu comecei a dizer, peraí, acho que eu estava um pouco equivocado. Né? E a gente começa a ver que, então, esse fenômeno, né, vai se espalhando pelo país e com características cada vez mais singulares, né? O que vai dificultando, evidentemente, uma visão nacional. Então, esse é um lado da questão muito importante. Esses últimos 30 anos foram 30 anos, nesse grosso modo, desse campo da violência, de refinamento teórico, conceitual e de adensamento da pesquisa empírica. Eu acho que é inegável isso. E um detalhe novo, que é o que eu vou tentar terminar agora esse meu tema geral, um detalhe novo é o fato de que este conhecimento ele precisava ter implicações práticas. Era um conhecimento que tinha que ser apropriado pela sociedade e, sobretudo, pelos formuladores e implementadores de políticas de segurança, justiça e de promoção de direitos humanos. Não tinha sentido ser uma pesquisa de gabinete, né, de pura curiosidade, apesar da curiosidade ser muito importante na formulação das questões de investigação. Né? Isso significou, então, dois outros movimentos que explicam, então, o nascimento dos INCTs. O primeiro deles é que iniciou-se, simultaneamente, um movimento de diálogo com as agências encarregadas de controle da ordem pública. No começo, no período de transição democrática, da consolidação, a desconfiança era muito grande. Nós não gostávamos de falar com policiais, porque achávamos que eles não faziam o que deveria ser feito em termos de proteção de direitos, em termos de uma segurança pública baseada na lei, né, baseada no controle do uso abusivo da força coercitiva. Né? Por outro lado, os policiais diziam, eles não sabem nada, eles falam sobre coisas que eles não conhecem. Né? Eu me lembro, eu uma vez fui convidado para dar uma conferência, uma palestra, na Escola Superior de Formação dos Oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Fui lá. Né? Quando terminou
a conferência, eu fui ao banheiro e entrei numa cabine e atrás de mim, sem perceber, entraram 2 policiais militares. E aí eu vi a conversa deles. Né? E a conversa deles é a seguinte: esses caras não sabem nada, eles não sabem o que é ir para a rua, enfrentar bandido. Acho que se der uma arma na mão, nem sabe o que é arma. Né? Então, quer dizer, você se perguntava, quer dizer, como é que a gente consegue abrir diálogo se a desconfiança é permanente? Né? Mas, felizmente, né, eu diria, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, depois do governo Lula da Silva, e até mesmo o governo da Dilma, né, houve todo um estímulo para que a academia e agências de controle da ordem pública conversassem e procurassem, de alguma maneira, né, um diálogo. Isso foi se aproximando, né? Foi fazendo com que nós se tornasse menos ameaçadores e nós pudéssemos, de alguma maneira, encontrar, ao contrário do que nós julgávamos, policiais da mais alta qualidade que tinham as mesmas preocupações, embora com visões muitas vezes diferentes. Né? As relações melhoraram muito, evidentemente que com altos e baixos, né? Embora isso não resultou necessariamente no amplo acesso dos pesquisadores às fontes documentais de segurança pública, por exemplo. Esse continuou sendo um problema que todos nós pesquisadores ainda temos que enfrentar. Né? Então, isso foi um dado importante. Eu acho que esse diálogo, né, isso permitiu 2 coisas fundamentais. Primeiro, que muitos de nós fôssemos chamados como consultores, como colaboradores em planos, né? E muitas vezes fomos contratados para desenvolver projetos que eram do interesse. Eu me lembro, o Núcleo Sul da Violência fez um trabalho para as polícias em São Paulo, né, contratada pelo governo do Estado, sobre a formação das polícias militares e das polícias civis. Né? Embora nunca pudéssemos transformar em publicação e nunca pudéssemos divulgar os resultados desse estudo. Né? Bom, então, nos tornamos, né, passamos a dar muitas entrevistas, nos tornamos os chamados intelectuais públicos, né? Aqueles que, de alguma maneira, têm algo a dizer, né, no sentido de criar as bases, vamos dizer, até morais, de uma nova política de segurança. E, claro, depois dos governos, muitos de nós fomos convidados, muitos participamos, na formulação dos planos nacionais de direitos humanos, os planos nacionais de segurança pública, né? E que, bem ou mal, mostravam que estava se delineando, né, pouco a pouco, uma política nacional de segurança pública. Bom, para finalizar tudo isso, esse movimento todo, ele se consolida quando as agências de apoio à pesquisa começam a pautar esse tema como um tema a ser objeto de investimento e de interesse. Né? Bom, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes. Né? É claro que foi uma relação, vamos dizer assim, mútua. Né? Os pesquisadores foram às agências e, de alguma maneira, foram ajudando a formular uma agenda de investigação, e é claro que os dirigentes dessas agências foram entendendo que ali era uma necessidade histórica, né, de criar bases para um conhecimento que pudesse ser transferido para a sociedade e foi este, vamos dizer, o universo da criação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Os institutos, eles nascem no âmbito do CNPq, né, inspirados no modelo que estava dando certo em São Paulo, na FAPESP, que era chamado CEPITS, Centro de Pesquisa, Inovação, Educação, né, e que implicava, na verdade, num outro modo de organização da pesquisa. Né? Não era só produzir conhecimento,
você tinha que traduzir esse conhecimento em educação para públicos acadêmicos e não acadêmicos, você tinha que disseminar conhecimento não só pelas formas acadêmicas, né, os artigos em revistas especializadas, catalogadas, classificadas, né, em livros, em capítulos de livros, mas também através de artigos na imprensa, através de relatórios, através de planos de ação, né? Então, se diversifica. E a outra coisa muito importante é uma ênfase que, para nós, na área de humanas, é sempre mais complicada, mas na área de segurança ela tem o seu sentido, que era a questão, primeiro, da inovação, quer dizer, como pensar, né, diferente daquilo que vinha sendo realizado ao longo de décadas, ou seja, como pensar uma política de segurança que não se limitasse à aplicação da coerção, né, e pensar uma política que tivesse, vamos dizer assim, ramificações em diferentes outras áreas da administração estatal, né, que pudesse não só lidar com o problema do crime, do delinquente, do crime organizado, mas que também lidasse com a questão da criança, adolescente, que lidasse com a questão da violência doméstica, que lidasse com formas extraoficiais de resolução de conflitos, como lixamentos e funcionamento, por exemplo, dos esquadrões da morte, né? E, sobretudo, né, a criação de tecnologias, né, que hoje estão bastante disseminadas, né? Não só as de vigilância, mas as de mapeamento, né? Com todas as ressalvas que essas tecnologias podem suscitar e que vem sendo mostrada pelo... Bom, isso tudo para dizer para vocês que em 2008, 2007, nós começamos uma discussão para a criação de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, na qual seria, em princípio, uma federação de centros de pesquisa, né? A ideia é discutir, fundamentalmente, que desafios a violência e o crime propunham para a consolidação de uma sociedade democrática baseada na justiça social, na igualdade de direitos, nos direitos humanos, né? Ainda que nós preservássemos a autonomia de cada parceiro na formulação dos seus problemas e procurássemos ter, vamos dizer, um conjunto de projetos que dialogassem entre si, né? Quem foram os nossos parceiros? Bom, o Núcleo de Estudos da Violência coordenou esse projeto, eu fui o coordenador científico. Em São Paulo, o Fórum Brasileiro de Segurança, né? Segurança Pública participou. No Rio de Janeiro, o NECVU, né? O CLAVES, que é um centro de estudos de violência na América Latina, que é da Fiocruz, né? Sobre a coordenação da... esqueci o nome dela. Ednilza, né? A coordenação da Ednilza. Depois agregamos também o núcleo de eu vou ler aqui porque a memória não ajuda muito, né? Então, o NEV, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o NECVU e o CLAVES, o Centro de Violência, Conflitualidade, Direito e Cidadania no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenada pelo José Vicente Tavares dos Santos, o Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança, o NEVES, da Universidade de Brasília, coordenada pela professora Stella Grossi Porto, e o Laboratório de Estudos da Violência, o LEVE, da Universidade Federal do Ceará, coordenado pelo professor César Barreira. A ideia, então, era de uma federação, né, que iria respeitar o que cada grupo estava considerando relevante e que poderia contribuir para adensar esse debate sobre os desafios que o INCT oferecia para
os desafios que a violência representava para a persistência da democracia no Brasil. Quando nós pensamos o projeto, nós pensamos o projeto em 5 eixos. Né? O primeiro era a existência e configurações de mercados ilegais e suas implicações na resolução de conflitos. Né? O segundo, a situação dos homicídios, abordados em termos quantitativos e em seus sentidos e significados. Então, abordava também a questão das representações. Terceiro, os paradoxos e contradições entre os progressos no tratamento da questão dos direitos humanos versus a persistência dos desrespeitos e violações sob a forma de graves violações de direitos humanos, né? Sobretudo aquelas questões afetas ao sistema de justiça criminal. O recorrente abuso no uso da força por parte das forças policiais, incluindo processos extralegais de resolução de conflitos, torturas e maus-tratos no sistema prisional e a questão da punição, percepções da punição e impunidade. Né? Então, eram eixos que estruturavam esses projetos. Né? Eu vou falar muito rapidamente sobre esses projetos. Em São Paulo, nós estamos fazendo um estudo sobre representações, sobre direitos humanos, justiça, valores, né? E eu, particularmente, estava fazendo uma pesquisa sobre impunidade. Né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estava estudando um tema que, naquele momento, era muito importante, que era o das guardas municipais. Né? O NECVU, aqui eu quero fazer uma nota de rodapé. O NECVU tinha e não só introduziu de uma maneira inovadora a questão dos mercados ilegais, né, como ele introduziu mais 2 questões que não estavam muito claramente formuladas no horizonte dos outros centros de investigação, que era a ideia de conflito social, cidadania e a ideia de criminalização. Né? Eu acho que são marcas que o NECVU desenvolveu ao longo dos seus anos, através de vários projetos, né? E esses projetos que estavam, na verdade, sendo coordenados pelo Michel Missi lá no NECVU e que contribuíram para a INCT, eles abordavam de uma maneira original essa dinâmica. Né? Quando se fala em mercados ilegais, a gente sempre pensa o tráfico de drogas nas favelas, nos morros, né? Nos bairros que compõem as chamadas periferias urbanas. E o estudo que o Michel estava mostrando aqui não era só isso. Né? Claro que havia grupos armados nos morros e nas favelas que regulavam a chegada e a distribuição da droga e se confrontavam entre si. Né? Isso está bem estudado, bem documentado nos estudos, mas o mais importante era verificar que havia toda uma rede de comércio ilegal que envolvia pirataria, né? Envolvia uma série de outras mercadorias, né? Que tinham um valor de troca e que não era apenas econômico, era um valor de troca político, dado o enraizamento, não só na sociedade, mas, sobretudo, nas agências de controle da ordem pública, necessariamente, quer dizer, mais precisamente nas polícias. Né? Então, o NECVU teve essa importância muito grande, né? E também uma ideia também original que o Michel veio desenvolvendo, né? A ideia de que, na verdade, entender o crime, entender processos de criminalização de comportamentos, né? Como é que determinados comportamentos de alguma maneira, entram tanto na esfera da justiça quanto na esfera do discurso, como fatores puníveis, né? Passíveis de punição. Né? O núcleo coordenado pelo José Vicente Tavares Santos se dedicou ao estudo da formação das polícias. O José Vicente fez um estudo extremamente importante, comparativo em inúmeros países, de como se dá o processo de formação de policiais, né? As diferentes polícias, as diferentes histórias. É um texto extremamente importante porque ele, de alguma maneira, traz uma contribuição para pensar essa questão da formação. Né? Essa questão também aparece nos estudos que a professora Stella Grossi Porto coordenou em Brasília, né?
ela estudou a formação ela estudou o processo de formação e as operações na Polícia Militar e Civil do Distrito Federal, não é? E mostrou todos os paradóxicos, todas as tensões que as operações, de alguma maneira, suscitam, não é? Tanto para os governantes quanto para o cidadão de modo geral, não é? O CLAV se ocupou de um estudo sobre homicídios comparativamente, não só no Brasil, em países da América Latina, não é? Mostrando as tendências, os padrões, e como é que nós podíamos, de alguma maneira, nos comparar com outras sociedades latino-americanas. No grupo do coordenador, o NECVU, também tinha um estudo sobre os homicídios no município do Rio de Janeiro, um estudo que o Michel também vinha desenvolvendo. Além disso, nós tínhamos o professor César Barreira, lá na Universidade Federal do Ceará, também com o seu grupo de pesquisa, fez um estudo quantitativo sobre os homicídios e os crimes de modo geral em Fortaleza, num período determinado, e um segundo estudo sobre as facções que já estavam surgindo à época no estado do Ceará, né? Um estudo qualitativo. Bom, eu estou falando isso tudo, né? Quer dizer, os resultados estão em inúmeros artigos que todos nós escrevemos, estão nas cursos que nós ministramos, nas palestras, nos textos que escrevemos para divulgação mais amplas, e, sobretudo, em 3 livros, né? Então, são eles. O primeiro deles foi um livro publicado em 2017, coordenado pela professora Maria Estela Gossi Porto, que se chama Violência, Democracia e Segurança Cidadã, o caso das polícias do Distrito Federal, né? É um livro, foi o primeiro publicado, em 2007, e que condensa mais detalhadamente as pesquisas que ela estava desenvolvendo. Depois, a professora Estela ainda completou a reflexão sobre as polícias, contribuindo para um outro volume daqui do INCT. O segundo foi um livro organizado pelo Michel e por mim, quer dizer, mais pelo Michel do que por mim, quer dizer, é verdade, né? Mercados Ilegais, Violência e Criminalização, publicado em 2018 pela editora Alameda, né? E o terceiro, publicado em 2019 pela editora Alameda também, Violência, Polícia, Justiça e Punição, e que está dividido em 3 partes, né? A dinâmica da violência, que reúne todos os estudos que foram feitos por todos os parceiros sobre a violência, sobre os homicídios, sobretudo, né? Os estudos sobre polícia e segurança pública, né? Então, tem o estudo do José Vicente sobre educação, o estudo da Paula Poncioni sobre a segurança pública na agenda governamental, o estudo do Arthur Trindade, do Renato Sérgio de Lima, sobre a questão da redemocratização no campo da segurança pública, e depois a terceira parte, que é sobre justiça, percepções e impunidade. Percepções sobre a justiça entre os moradores da cidade de São Paulo, coordenado pela professora Nancy Cardia, com pesquisadores do NEF, e um estudo que eu realizei sobre impunidade, e uma contribuição de um ex-orientando, Francisco Tiago Rocha Vasconcelos, sobre intelectuais e política nos estudos sobre violência urbana. Bom, eu vou terminar, porque eu sei que eu já falei excessivamente demais, né? Eu acho que ela foi uma experiência, em grande parte, muito gratificante, né? Ela foi gratificante porque ela permitiu, ainda de uma maneira fragmentária, uma visão mais nacional dos problemas de segurança, né? Praticamente de norte a sul do país, né? É claro que é parcial, evidentemente, é claro que ela não cobre todos os estados, né? Mas, de alguma maneira, foi um esforço para superar o limite do regionalismo, né? Embora nós estávamos preocupados com a questão regional, com as suas singularidades, né? Nós sabemos que a história das polícias no Brasil não é a mesma em todos os estados da federação, né? E sabemos também
que as configurações urbanas, né, no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, e mesmo o Distrito Federal, são muito diferentes, né? Então, é preciso ter uma visão do local e do regional. Mas a ideia era de que o diálogo entre todos nós permitisse que nós fôssemos adensando hipóteses sobre a questão da violência e do crime como questões nacionais, né, como questões de política que tinha a ver com o governo federal, né? Todos nós sabemos que a competência institucional para intervir na questão da violência é uma competência dos governos estaduais, né? Alguns agem com mais competência, outros com menos, alguns com melhor resultados, outros com menos, né? Mas há um papel do governo federal de coordenar as diretrizes gerais de uma política de segurança. Então, eu acho que isso foi muito importante. Fizemos reuniões e seminários. O que é importante também, que não é normalmente contado, é o estreitamento de uma relação intelectual afetiva, né? Quer dizer, o Michel, a Estela, César, o Zé Vicente, Ednilza, o Renato Sérgio de Lima e todos os pesquisadores que pertencem a esse, viraram parceiros de referência para nós. Então, evidente que, sem menosprezar e reconhecer que há outros centros também muito importantes no Brasil, né, em Minas, no Rio também há vários outros centros, né, vários outros pesquisadores, de qualquer maneira, essa rede permitiu que nós pudéssemos, de alguma maneira, criar um entendimento comum a respeito das tarefas do conhecimento numa sociedade que tem a violência como um instrumento de divisão e de desigualdade social, né? Então, eu acho que esse foi a maior contribuição. É claro que hoje a gente viu que, para estreitar mais, seria ideal que nós tivéssemos um projeto único que pudesse, de alguma maneira, circular por todos os pesquisadores. Eu acho que nós passaríamos por uma etapa subsequente. Nós poderíamos, então, falar sobre uma mesma questão e, provavelmente, com linguagens muito próximas, né? Vamos dizer, um acervo de questões, conceitos, perspectivas teóricas talvez mais próximas, né? Infelizmente, não foi possível dar continuidade, mas ficou essa expectativa de que, em algum momento, nós, evidentemente, até com outros parceiros, possamos realizar essa tarefa, né? Então, eu quero dizer que foi uma experiência realmente muito boa, né? Eu acho que eu aprendi muito, né? Eu deixei de ser paulistocêntrico, né? Eu já era um pouco menos, mas acho que eu fiquei menos ainda, né? E cada vez mais eu me fio nas pesquisas que são feitas pelos outros centros. Bom, e quero também falar um aspecto muito, muito importante sobre a qualidade das investigações, né? Essas pesquisas, elas tiveram uma miríade de perspectivas metodológicas, né? Foram utilizadas várias metodologias de tratamento de dados de campo, de dados de fontes documentais, dados estatísticos, né? Estudo de redes, né? Georreferenciamento, né? Que hoje praticamente são correntes. Mas, naquele momento, nós estávamos começando isso, né? Então, eu quero dizer que houve também todo um trabalho de invenção metodológica e que permitiu, de alguma maneira, um grande crescimento. Eu acho que era isso que eu queria falar. Acho que eu me estendi mais do que eu imaginei que eu fosse me estender, mas eu quero agradecer e dizer ao Michel que quero mais uma vez parabenizar o NECVO, todos os seus pesquisadores, e dizer que, com todas as dificuldades que nós temos, tanto administrativas, porque as dificuldades administrativas são imensas, quanto também de acesso às fontes, eu não me arrependo, creio que vocês também não se arrependem de todo esse longo trabalho que foram feitos. Tá? Muito obrigado.
Bom, eu quero agradecer ao professor Sérgio Adorno por esse belíssimo passeio que ele nos conduziu em toda essa história que vem lá do início da formação dessa área temática no Brasil, nos anos 80, passando pelo acúmulo de problemas relativos à violência urbana, à criminalidade, às dificuldades do processamento criminal, né, no Brasil, enfim, todo esse conjunto de temas que foram trabalhados por esses vários núcleos, ele até chegar à formação do INCT, Violência, Democracia e Segurança Cidadã, que ele coordenou e que reuniu esses centros, né, todos, e seus resultados, né, muito importantes, que são referências hoje na área temática em que nós todos atuamos. Então, eu acho que foi um presente, né, foi uma boa forma, digamos, de localizar, contextualizar os temas que estão sendo tratados neste seminário, com a sua história, com a sua consolidação como área temática e com o futuro que nós esperamos seja ainda promissor para esses estudos e essas pesquisas. Quero agradecer muito a sua presença, Sérgio, e que, enfim, essa cooperação entre as nossas redes, entre os nossos núcleos, continue, mesmo que nós já estejamos saindo para o descanso merecido. Muito obrigado. Obrigado também. Agradeço muito o convite.